Nós vamos hoje, se não me engano, esta é a quarta aula, onde nós vamos continuar tratando a respeito da história de Israel. Então, aí os irmãos estão vendo, né? Travou aqui, aí foi. Então, sempre tem que dar aquela recapitulada breve, né? Mas nós começamos a estudar a história de Israel lá desde Abraão, é com ele que vai começar a história dessa nação. A gente falou, né, do lugar onde toda essa história do Antigo Testamento acontece, que é nessa região chamada de Crescente Fértil, que é ali que começam as primeiras civilizações. Acho que travou de novo. Ah, ok. Aí. A gente falou sobre os patriarcas lá em Gênesis, passamos por Abraão, falamos das promessas que Deus fez a Abraão, depois também falamos de Isaac e de Jacó e da importância deles também para a história de Israel, para assim a gente falar sobre José, no tempo em que o povo foi para o Egito, e aí então a gente começou a falar do Êxodo, a gente tem tratado sobre isso nas últimas, se não me engano, essa é a terceira aula a respeito do Pentateuco, e a gente enfatizou que esse livro, essa parte do Antigo Testamento, ela é importante, porque ali Deus ele vai, de fato, organizar a família de Abraão em um povo, em uma nação, a nação de Israel. A gente viu Moisés, o seu enfrentamento com o faraó e o enfrentamento de Deus em relação aos deuses do Egito. E aí, na semana passada, eu comecei a falar da importância da lei, como nós deveríamos. Desculpa, semana passada não. Na última aula, eu falei da importância da lei, falei sobre o decálogo, sobre o código da aliança. Não cheguei a falar sobre o código de santidade, e nem o deuteronomista, que a gente vai tratar o de santidade nesta manhã. Então, a gente fez a leitura dos 10 mandamentos, que é o decálogo, ou as 10 palavras de Deus, e a gente trabalhou a importância desses 10 mandamentos naquilo que diz respeito à história da salvação. E conversando com alguns irmãos, acho que deu uma desconfigurada aqui, está um pouquinho diferente, mas conversando com alguns irmãos a respeito da aula da semana passada, eu vi que alguns tiveram um pouco de dificuldade para entender por conta do próprio assunto, que não é um assunto fácil. Então, eu decidi fazer gráficos para tentar, ao mesmo tempo que a gente vai recapitular, porque é importante para a aula de hoje, acho que esses gráficos vão ajudar a gente a entender de maneira melhor o que eu tratei na última aula a respeito da lei e da sua importância, e vai dar o pontapé, o gancho para a gente trabalhar na aula de hoje. Aí, parece que, não sei porque ficou dividido, né? Aqui no meu não tá, mas essa linha aí que vocês estão vendo é a história, tá bom? Então, o que é a história? A história, como os irmãos bem sabem, é o desenvolvimento, é a sequência de fatos ou de acontecimentos que vão se desenvolvendo e vai tomando uma direção. Então, a história, quando a gente fala sobre a história da humanidade, são os fatos e os eventos importantes no desenvolvimento da humanidade, como a humanidade viveu, o que aconteceu com ela ao longo do tempo. E a gente pode falar sobre a história da ciência, a gente entende como a ciência se desenvolveu, os fatos importantes que vieram e que aconteceram e que deram rumo à ciência para que ela chegasse naquilo que ela é hoje. A gente tem história, vários tipos de história, né? História do pensamento, como que o pensamento humano se desenvolveu através dos séculos. Olha, a princípio o homem tinha um pensamento
voltado para a questão dos deuses, e depois vem a filosofia, aí você tem a Idade Média, que novamente é um pensamento teocêntrico, depois você tem o iluminismo, que vai tentar trazer autonomia ao pensamento do homem. A gente tem tudo aquilo que a gente é ensinado na escola de como o homem foi pensando ao longo da história, né? Obviamente, essa é uma interpretação secular da história do pensamento. Mas existem vários tipos de história. Então, e aí a gente pode falar sobre história com H maiúsculo quando a gente está falando exatamente do desenvolvimento humano, dos fatos importantes que estão relacionados à nossa à presença do homem no tempo. Então a gente fala isso, a gente chama isso de história. Esses fatos, esse desenvolvimento relacionado à presença do homem no tempo. É. Eu vou. Ô Gu, você pode. É que aqui tá. Pode abrir o outro arquivo, porque aqui tá... Hã? Hã? É porque tá desconfigurado, então vai ficar, acho que estranho para os irmãos acompanharem aí o gráfico. Tá aparecendo fora de ordem. Bom, mas então, ok. Eu só. Calma aí que a gente. Certo, mas na perspectiva cristã, a gente sabe que a história ela tem um começo e um fim. Né? Ela começa com a criação e ela vai ser encerrada na consumação. Fazendo uns paralelos aqui, começa em Gênesis, acaba em Apocalipse. Embora a Bíblia em vários momentos fala sobre os últimos dias, Apocalipse é o livro das revelações, que melhor descreve para a gente os acontecimentos relacionados aos últimos dias. E esse é uma visão cristã da história. E isso afetou a forma como até, vamos colocar assim, a nossa sociedade enxerga a história hoje. Um exemplo disso é que na época do Oriente Médio Antigo, por exemplo, ou os gregos, eles não viam a história como uma reta ou como uma linha, que tem um princípio e ela vai se desenvolvendo e vai avançando. Não, eles viam a história como cíclica, como algo que repetia-se, como um círculo. E é exatamente o cristianismo que vai trazer esse conceito de que a história ela parte de um início e ela tem um final e ela vai tendo um desenvolvimento. Então, as pessoas não pensavam assim antes. E é a gente que vai mostrando então que a história ela tem uma direção, que vem um fato após o outro e está se encaminhando para um final. É somente com o cristianismo que a gente vai ter isso, essa visão linear da história, do desenvolvimento da história. E aí, por que isso é importante? Porque quando a gente fala sobre a história da humanidade, a gente tem que entender o que é essa história também na perspectiva divina. Só deixa aparecer que aí vai ficar mais. Porque se é um gráfico, fica melhor se não. Tá bom. Então pode ser daquele jeito mesmo. Aí vamos ver se agora vai. A gente. Aí. Tá.
Agora tá um pouco melhor. Ok. Obrigado, pessoal. Então, quando a gente fala sobre a história da humanidade, o que a gente tem que entender que está acontecendo? Por que esse conceito de história é importante para a gente? Porque a história da humanidade, essa história que está sendo contada de Gênesis, Apocalipse, que ainda está sendo contada hoje, a gente pode entender que, na verdade, nada mais é do que a história da revelação de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? É que Deus está se revelando. Ele começou a se revelar lá na criação, a partir do momento que ele criou, e ele vai fazer isso até a consumação e para além dela. Então, quando a gente fala sobre a história, qual que é o propósito de tudo o que acontece? Por que todas as coisas foram criadas? Por que todas elas foram feitas? Exatamente para que Deus se revele. Então, quando a gente está falando de história, ao mesmo tempo, a gente está falando sobre a história da revelação. Então, quando a gente olha para toda a história da humanidade, o que a gente tem visto ali, que a Bíblia apresenta para nós, que na verdade esse é o palco, a história é o palco pelo qual Deus ele se apresenta, no qual ele se revela, no qual ele age. Então a gente olha para a história e a gente vê como Deus tem agido ao longo dela. E aí, só para a gente ver aqui, depois que a gente passa pela criação, qual é o evento qual é o evento mais importante depois da criação no livro de Gênesis? É o evento da queda. É quando o homem cai, quando o homem peca, e então ele cai. E a partir desse momento que o homem ele tem seu relacionamento com Deus interferido, Deus agora começa a agir para salvar o homem. Então, a partir de Gênesis 3 até Apocalipse, a gente chama isso de história da redenção. Então, os atos de Deus ele está se revelando ao longo de Gênesis 3 até o final, como um Deus que está salvando o povo, como um Deus que está operando salvação. E a isso a gente chama de história da redenção. Então, essa redenção que começa lá com Adão, vai sendo contada. Então, quando você olha para a Bíblia, do que a Bíblia está falando? De salvação. De como Deus ele se revelou na história, como ele se auto-revela na história, de maneira que ele está trabalhando para salvar um povo para si. Então, é exatamente isso que a gente, quando olha para a Bíblia, a gente tem que enxergar. Essa história da redenção. Como Deus, ele, a partir da queda, ele tem agido para salvar o homem. E dessa maneira, ele tem também se relacionado com o homem. E um texto que fala um pouco sobre isso, até eu vou colocar aqui, tá bom, ok. Então vamos lá. A gente tem aí essa história da redenção em que Deus está se fazendo conhecido dentre os homens. Como que o homem poderia... Vamos sempre lembrar aqui que conhecer a Deus também está relacionado a ter um relacionamento com Ele e assim ter vida. Se a gente lembra lá do texto de João, Jesus fala que, capítulo 17, versos 3, que conhecer a Deus, que a vida eterna é esta, conhecer a Ti, o único e verdadeiro Deus, e aquele a quem Tu enviastes. Então, quando a gente fala lá, antes da queda, entre a criação do homem e a queda, de que maneira o homem conhecia Deus e de que maneira ele fazia para ter um relacionamento com Deus? De que maneira o homem se relacionava com Deus antes da queda? Por meio das suas obras. O que eu estou querendo dizer com isso? Enquanto Adão foi obediente a Deus, ele estava num relacionamento com o Senhor. Ele estava desfrutando ali de vida. E a partir do momento que ele peca, ele perde essa vida. Então agora Deus tem que vir e resgatar. Então quando a gente fala sobre obras, elas só eram válidas para que a gente pudesse conquistar a nossa salvação ou a gente ter um relacionamento com Deus. A gente só podia fazer isso por meio de obras naquele período, entre a criação
e a queda. Naquele momento, o homem podia ser salvo pelas suas obras. Vamos colocar assim, ele podia ter um relacionamento com Deus pelas suas obras. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Adão falha, Adão peca, e a partir daquele momento, então, o relacionamento abençoador que ele tem com Deus é interrompido. E agora ele passa a sofrer, ele ainda está em um relacionamento com Deus, mas agora ele está sofrendo as maldições por ter quebrado esse relacionamento com Deus. E qual é a maldição maior dessa quebra? A morte. E ele deixa de ter vida e passa a estar num estado de morte. E agora as obras que ele faz não são capazes de fazer a manutenção do relacionamento que ele tem com Deus. Ele não consegue mais se relacionar com Deus por meio das suas obras. Por quê? A partir do momento que Adão pecou, todas as obras dele foram corrompidas. Então, o que acontece nessa história da redenção? A partir de Gênesis 3 até Apocalipse, é somente pela graça que o homem está sendo salvo e ele está sendo reintroduzido no relacionamento com Deus. Não é mais pelas obras. Adão falhou. Adão podia lá, a sua própria confissão de fé de Westminster fala que primeiramente Deus fez um pacto com a humanidade, que é chamado de pacto das obras, e depois da queda Deus faz um segundo pacto, e esse é chamado de pacto de vida ou um pacto de graça. E o que consiste esse pacto de graça? É que agora não depende mais das obras do homem para ele se relacionar ou não com Deus. Ou seja, esse relacionamento de Deus com o homem agora não se dá por aquilo que ele faz ou não faz, mas simplesmente pela graça de Deus. Deus, na sua infinita bondade, decide se relacionar com o homem de maneira benéfica, ele decide abençoar o homem, ele decide dar vida ao homem novamente, mas ele não mais vai fazer isso pela obediência às obras. Não, ele vai fazer isso simplesmente pela sua graça e pela sua vontade. Então, quando a gente fala dessa história de redenção, desde a queda até Apocalipse, a gente está falando de graça. É a graça de Deus que está sendo manifestada em várias circunstâncias. E a gente precisa entender isso para a gente não correr o risco de pensar, por exemplo, que nos dias de Moisés, ou nos dias de Abraão, ou nos dias dos profetas, nos dias de Davi, esses homens eram salvos porque eles obedeciam à lei. Ah, se Moisés obedecendo à lei, ele foi salvo. Não é isso. Moisés, ele é salvo pela graça. E sempre esse é o meio de salvação de Deus desde a queda. Mas quando a gente fala sobre história, a gente está falando sobre desenvolvimento. A gente está falando sobre progresso de um evento que vem atrás do outro. Então, por exemplo, se os irmãos se lembrarem aí, de que maneira Deus ele se fazia conhecido para Adão e Eva, lá na criação? De que maneira? Vocês lembram? Toda viração do dia, Deus estava lá e ele falava com Adão e Eva, certo? Então, na viração do dia, Deus estava lá. Depois da queda, de que maneira Deus começou a falar com homens? Como ele se comunicava com homens? Nesse período, Deus ele vai falar especificamente com alguns homens. Ele não vai agora falar com toda a humanidade. Se antes ele falava com toda a humanidade na pessoa de Adão, na era dos patriarcas, ele não fala mais com toda a humanidade, mas ele fala com homens específicos. E esses homens são chamados de profetas. Quem são eles? Abraão, Jacó. Por que a gente pode chamá-los de profetas? Porque Noé, o texto bíblico fala que Noé profetizou, anunciou nos seus dias arrependimento. Por que esses homens são chamados de profetas? Porque naquele período eles estavam recebendo uma revelação de Deus. Deus estava fazendo se conhecer através da vida desses homens. Então, se primeiramente Deus falava com todos os homens, depois da queda, ele não vai falar com todos. Ele vai falar com alguns que ele vai selecionar. Então, você tem o caso de Noé, você tem o caso de Abraão, que é quando a gente chega aqui, então, na história de Israel, que a gente tem trabalhado. É assim que Deus ele tem se feito conhecido. E quando o homem, e a gente precisa entender isso, quando o homem de fato conhece a Deus, ele tem vida. Se a gente não conhece a Deus, a gente não tem vida, a gente está
morto, porque o pecado ele interfere nesse conhecimento e nesse relacionamento que a gente tem com Deus. O pecado transforma o nosso relacionamento de vida com Deus num relacionamento de morte. Então, antes o Deus que dava vida, agora ele é aquele que traz o seu juízo e morte sobre aqueles que de fato não têm conhecido e, portanto, não têm se relacionado com ele. A gente tem que entender isso. Se relacionar com Deus é conhecer a Deus. E não só saber quem ele é, mas de fato você experimentar das bênçãos dele sobre a sua vida. Ok? E depois, quando chegam os dias de Moisés, como que agora Deus vai falar com os homens nos dias de Moisés? Ele fala por meio do seu profeta Moisés, mas ele fala agora por um outro meio. E qual meio é esse? A lei. Deus vai se fazer conhecido nos dias de Moisés por meio da lei. Então você vai ver a lei e você vai conhecer a Deus. Você vai estar num relacionamento com Deus quando você está ali conhecendo a lei do Senhor. E é exatamente esse o tema central do Antigo Testamento. A gente vê lá muitos os salmistas falando a respeito da lei, de conhecer a lei. E quando eles falam conhecer a lei, a quem eles também estão conhecendo? A Deus. Os caminhos de Deus, conhecendo ao Senhor. E depois, quando chegar Jesus Cristo, qual é agora a forma que Deus se manifesta e se faz conhecido aos homens? Por meio de Jesus. E é dessa forma que ele se faz conhecido, então, desde os dias de Jesus até os dias de hoje e até a eternidade. A forma de a gente conhecer a Deus e de se relacionar com ele é por meio de Cristo. E é interessante que um texto que comprova isso eles falam assim, mas qual que é a importância disso? Qual que é a importância de eu entender esses termos, de eu saber? Isso não tem valor para a minha vida, isso daí não é importante. O importante é só... isso é tão importante que isso nos ajuda, por exemplo, a entender a própria Bíblia. Quando você abre lá sua Bíblia no texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 3, fala assim, havendo Deus, outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, quando a gente quer entender um texto como esse de Hebreus, é sobre isso que o autor de Hebreus está falando. Que Deus, no passado, ele falou de muitas maneiras. Ele se fez conhecido de muitas maneiras. A princípio, ele estava lá. Como que Adão conhecia ele? Porque Deus andava lá na viração do dia no Éden. Depois, como Deus se revelou para a humanidade? Pela vida dos patriarcas. E depois, pela lei nos dias de Moisés. E hoje? De que maneira Deus se revela a nós hoje? Por meio de Jesus. É por meio de Jesus que a gente conhece a Deus e, de fato, a gente tem esse relacionamento com Deus. E aí, quando a gente pensa nessa... essa é a história da revelação. E agora, quando a gente pensa nessa forma como Deus está salvando, a gente poderia, então, pensar... então, a forma como Deus salvava lá nos dias dos profetas era por meio do quê? Como que Deus salvava lá no Antigo Testamento? Nos dias de Moisés, como que Deus salvava os homens? Desde o momento que ele caiu, como é que Deus, de fato, tem salvado os homens? E a verdade é que, desde aqueles dias, desde o momento que o homem caiu e pecou, a única forma de salvação é por meio de Jesus Cristo. Moisés, Abraão, Noé e todos os outros que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Ele é o único caminho de fato. Depois que o homem caiu, e agora Deus vai salvar o homem por meio da graça e não por meio de obras, ele vai salvar então por meio de Jesus Cristo. Mas aí você fala, mas e a lei do Antigo Testamento? E foi exatamente sobre isso que eu estava discutindo na última aula, e que alguns irmãos depois comentaram que era difícil. Mas então, o que era a lei no Antigo Testamento? Se ela não estava ali para salvar,
O que ela está fazendo ali? A lei no Antigo Testamento está manifestando a Cristo. Como os crentes do Antigo Testamento poderiam conhecer a Jesus? Por meio da lei. Porque a lei fala sobre Cristo. Como os patriarcas poderiam, então, de fato, experimentar da salvação conquistada por Jesus? Por meio das promessas. Quando Abraão recebe... Obviamente, Abraão não tinha a consciência total da pessoa do Senhor Jesus. Moisés, por exemplo, ele também não tinha uma consciência total de quem era Jesus e da salvação que ele faria. Adão também não tinha consciência plena de Jesus lá no futuro e da salvação. Mas todos esses homens, pela fé, depositaram as suas esperanças em Deus. Então é mais ou menos como se eles falassem assim: Deus vai me salvar. Deus ele vai me trazer libertação. Talvez eu nem saiba como, mas eu sei que ele vai fazer isso. Então, porque Paulo diz para a gente que Abraão, ele creu nas promessas de Deus e isso lhe serviu como justiça. Porque nos dias de Abraão, como que ele experimentou dessa salvação pela graça em Cristo Jesus? Pelas promessas de Deus. Deus só faz promessas a Abraão porque ele sabe que em Cristo Jesus essas promessas vão ser cumpridas e o homem pode ter relacionamento de novo com Deus. Se não tivesse Cristo, não poderiam ser feitas essas promessas. Por que o homem agora pode experimentar de Cristo por meio da lei de Moisés? Porque o homem, quando ele vai lá e oferece um sacrifício de maneira adequada, e isso é importante entender, quando o homem vai lá e oferece um sacrifício com fé, ele está entendendo que Deus, no tempo futuro, é quem vai trazer o perdão e purificação para os seus pecados. Porque ele já, se a gente pode pensar no crente do Antigo Testamento, ele já tem a consciência de que os sacrifícios que eles oferecem não são suficientes para satisfazer a Deus. Porque o próprio Davi vai lá e diz: olha, se o Senhor se agradasse, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu te daria todos, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer misericórdia, o Senhor quer fidelidade. Por que ele está entendendo isso? Porque ele está entendendo que Deus está salvando eles naquele período pela graça, pela sua bondade e aplicando. Então a gente pode entender que a lei, as promessas, elas são uma aplicação da salvação conquistada por Cristo. Você fala assim: não, mas isso é muita loucura. Como que você pode dizer isso? Eu provo biblicamente. Gênesis 3,14, Deus diz para Adão: então o Senhor Deus disse lá, quando ele está falando lá para a serpente: visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos, e vai trazer a maldição sobre a serpente. Mas o que nos chama a atenção é a promessa no verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nos dias de Adão, sobre quem Deus está falando? Sobre Jesus. Ele é o descendente que esmaga a cabeça da serpente. A gente vê lá que lá nos dias de Adão, Deus está falando a respeito de Jesus. Também é dito sobre Jesus nas promessas que Deus faz a Abraão. Ora, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Aí ele fala, você toma uma bênção, Abraão, e ele termina dizendo assim: benditas serão todas as famílias da terra. Por que Deus pode falar lá nos dias de Abraão que todas as famílias da terra serão benditas? Porque em Cristo Jesus, toda a humanidade é abençoada. Então, lá nos dias de Abraão está experimentando da salvação que é conquistada por Cristo, ainda que ele não entenda, mas ele tem fé em Deus, ele tem fé nas promessas de Deus. Então ele entende que Deus vai salvá-lo. Nos dias de Moisés também, Deuteronômio 18:15, o Senhor diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Moisés falando: a ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo,
para que não morram. O que Moisés está falando aqui? Naquele dia que vocês estavam lá em Horebe, vocês falaram assim, a gente não quer ver a Deus, a gente não suporta ver a Deus. E aí o que Deus faz? Ele então faz com que Moisés seja mediador. Então tá bom, se vocês não querem não podem suportá-lo, o que vai acontecer? Eu vou falar com Moisés, meu servo, com quem eu falo face a face. A Bíblia fala que não houve homem igual a Moisés, com o qual Deus falasse face a face. Deus está se fazendo ali conhecido por meio da vida de Moisés e da lei que ele entrega. Mas Moisés faz uma promessa, ele fala assim, mas vai ter um outro profeta semelhante a mim, e vocês devem lhe dar ouvido. De quem Moisés está falando? Sobre Jesus Cristo. Ele é este profeta que é semelhante a Moisés. E os apóstolos, quando eles escrevem os seus documentos, eles entendem isso. Ó, tá vendo? É sobre Moisés, é sobre Cristo que Moisés está falando, quando ele diz lá que haveria um profeta que era igual, semelhante a ele, maior do que ele, e que vocês deveriam obedecer. Ou seja, a obra de Jesus Cristo está sendo aplicada, mesmo antes da sua vinda, mas está sendo aplicada nos dias de Abraão pelas promessas, nos dias de Moisés pela lei, nos dias de Davi também é dito, é aplicada a salvação de Cristo quando Deus diz a Davi, há de ser que quando os teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto dos teus pais, farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Depois ele vai falar que esse reino vai ser eterno. Quem é o rei eterno? O rei para todo sempre? Jesus Cristo. Mas a obra de Jesus Cristo, aquilo que ele conquista, está sendo aplicado nos dias de Davi por meio da promessa que Deus faz a Davi. E isso é a história da redenção. Essa é a história de como Deus está salvando o homem. De qual forma? Unicamente e exclusivamente pela obra de Cristo. Mas essa obra que está lá em Cristo, aí eu mostro esse slide aqui, é bem interessante a gente entender isso. A gente está vendo a cruz aí, os irmãos estão vendo a cruz, e estão vendo a sombra da cruz. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles olhavam para essa figura que está dentro do círculo vermelho, a sombra da cruz. Quando eles olhavam para as coisas que estavam acontecendo, eles estavam vendo uma sombra daquilo que é pleno em Cristo Jesus. Então, todos os nossos irmãos que viveram no Antigo Testamento, eles foram, pelo menos aqueles que a Bíblia dizem, né? Eles foram salvos em Cristo. Por quê? Porque eles olhavam para as promessas que teriam cumprimento em quem? Pleno, em Jesus. É por isso que Jesus ele fala assim que, embora João Batista seja o maior homem nascido de filha de mulher, qualquer um no reino de Deus é maior do que João. Por quê? Porque João é inferior? Não, não é por isso. É porque João ainda vive nessa época da sombra da cruz. João ainda não viu Cristo ser crucificado. João não vê Jesus ressuscitando. A gente consegue ver mais plenamente. A gente olha para a cruz. As pessoas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e qual João Batista também vivia nessa Antiga Aliança, olhava para a sombra da cruz. Olhava para as promessas que apontavam para Cristo, olhava para a lei, que apontava para Cristo. Por isso que quando chega lá em Lucas, capítulo 24, verso 25, quando Jesus está falando com os discípulos no caminho de Emaús, ele diz, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí o texto lá vai dizer que Cristo vai mostrar como todo o Antigo Testamento está falando a respeito dele. Toda a história da redenção tem o seu foco, tem o seu alvo em Cristo Jesus. Ele é o alvo da história da redenção. É Deus se revelando através das promessas, através das leis, mas todas elas apontam para Jesus Cristo. E é dessa forma que a gente tem que... Por que eu estou falando tudo isso de novo? Porque é dessa forma que a gente tem que ver a lei do Senhor. Por isso que eu falei naquela última aula, ela é simbólica, porque quando eu estou sacrificando um cordeiro, não está me salvando. Obviamente, não me salva sacrificar um cordeiro no Antigo Testamento, mas me faz participante da salvação. O que eu estou querendo dizer com isso? O sacrifício não era capaz de salvar os homens.
Mas aqueles que faziam sacrifício com fé na promessa de Deus estavam participando da salvação dele em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Antigo Testamento apontava para Cristo. As promessas feitas a Abraão apontam para Cristo. As promessas feitas a Davi apontam para Cristo. Aquilo que os profetas falavam apontavam para Cristo. E quando você recebia essas verdades com fé, eles se tornavam participantes da salvação em Cristo Jesus. Então, por isso que a lei era simbólica. Mas, ao mesmo tempo, ela era tipológica, porque a todo tempo ela estava falando, olha, tá vendo? Ó, é lá na frente. E qual que é o erro? E isso é um erro que acontecia nos dias de Paulo e acontece nos nossos dias. É a gente olhar para a sombra. Se a gente tem Cristo hoje e a gente fica atento e se apega à sombra, a gente não tá de fato experimentando a verdadeira salvação de Deus. Por quê? Porque ela já foi plenamente revelada. Ainda não plenamente, mas mais plenamente, vamos colocar assim, revelada em Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não pode ficar olhando para a sombra. É aquilo que Paulo diz, que Moisés colocava um véu no seu rosto, porque o seu rosto desvanecia. Com o passar do tempo, aquilo que foi revelado a Moisés se desvanecia em comparação àquilo que é de Cristo. Porque o que é de Cristo não perde o seu brilho, não perde a sua resplandecência. É eternamente válido. Agora, aquilo que acontecia nos dias de Moisés foi válido naquele período. Porque quando vem Cristo, você não precisa mais usar aquilo. É um exemplo disso. Antigamente, a gente não tinha eletricidade, certo? Não existia lâmpada. E o que as pessoas faziam? Usavam velas. Então, elas tinham que pôr velas lá nas suas igrejas, tinham que colocar velas nas suas casas. Por quê? Porque não tinha energia. E vela, a gente também pode lembrar dos candelabros, né? Que as pessoas colocavam óleo, as candeias, acendiam e deixavam lá. Aí eu te pergunto, para que você usar uma coisa dessa no século XXI? Quando você tem energia. É lógico que você vai usar num dia que acabar, né? Mas vamos pensar num lugar onde não acaba a eletricidade. Para quê? Por que você pegar numa coisa antiga que, se a intenção dela era iluminar, e você tem alguma coisa que ilumina agora de maneira muito melhor, por que ficar no antigo? Por que você ia pegar ao passado? E é isso que Deus está falando, e às vezes Deus está reprovando isso no povo. Por que vocês tanto se apegam à lei cerimonial? Por que agora vocês ficam se circuncidando? Por que vocês querem ficar sacrificando, quando na verdade já tem um sacrifício que é muito mais perfeito? E o autor de Hebreus, quando o povo está abandonando a fé do cristianismo e tentando voltar para o judaísmo, o autor de Hebreus vai falar assim, olha, vocês estão errados, porque as promessas foram cumpridas em Cristo Jesus. Ele é um sumo sacerdote muito melhor. E vocês estão lá, se apegando à figura do sumo sacerdote judeu. Vocês querem voltar para o judaísmo? Vocês não entenderam que todo o judaísmo, todo o Antigo Testamento, ele só foi dado para que vocês conhecessem a Cristo? Agora que Cristo veio e vocês conhecem Ele, vocês não têm mais a necessidade de se apegar às leis cerimoniais. Não tem mais necessidade disso. Por quê? Porque agora vocês conhecem mais plenamente em Cristo Jesus. E, obviamente, aqui a gente tem que tomar o cuidado. A gente não pode ignorar o Antigo Testamento e falar assim, o Antigo Testamento então não tem mais importância para as nossas vidas. Não, porque o Antigo Testamento nos revela exatamente sobre Cristo. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem que fazer uma leitura do Antigo Testamento olhando para Cristo. A gente não pode olhar para o Antigo Testamento, pegar as promessas de lá e falar, olha, é assim, tem que fazer daquele. A gente tem que interpretar o Antigo Testamento agora de uma perspectiva cristológica. Entender como Jesus está no Antigo Testamento. Por isso que é importante, por isso que tem validade para a gente também hoje, nesse sentido, nesse aspecto, que também nos manifesta ao Senhor Jesus Cristo. Mas a gente não deve viver nas práticas, vamos colocar assim, nas práticas cerimoniais, por exemplo, do Antigo Testamento. Você sacrificar mais cordeiro hoje em dia não faz mais sentido. Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso foi aquilo que eu disse naquela aula passada. Agora eu tentei colocar isso de uma maneira mais ilustrativa, por meio de gráficos aí, de figuras. Eu espero que tenha ficado mais claro, então, a importância da lei
para a gente. Obviamente, a lei do Senhor, ela é importante. Por quê? Tem que enfatizar isso para depois ninguém falar assim, então a gente pode desprezar o Antigo Testamento. Não, porque Deus está se revelando lá. A palavra ali é a palavra dele. Então, em alguns aspectos que são atemporais, aquilo deve servir de prática para a gente hoje. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala do 5º mandamento com promessa. Ele fala, olha, vocês têm que obedecer os vossos pais porque é grato fazer isso diante de Deus. E esse é o mandamento com promessa. Por quê? Porque ali é uma lei moral. Ela continua a valer. Tem coisas que não valem mais. A questão dos sacrifícios e tudo mais. Por quê? Porque apontavam para Cristo. A própria questão da nação de Israel. E aí a gente vê as falhas de alguns irmãos. Como alguns irmãos hoje associam tudo à nação de Israel. E aí eles vão interpretar todo o novo. E eles fazem o contrário. Ao invés de eles interpretarem o Novo Testamento com a perspectiva, o Antigo com a perspectiva do Novo, eles vão interpretar o Novo com a perspectiva do Antigo. Então, quando eu falar assim, olha, Jesus vai voltar, mas quando Jesus voltar, o templo lá em Jerusalém precisa ser reconstruído. Porque se não for reconstruído o templo lá em Jerusalém, Jesus não vai voltar. Por quê? Porque tem uma promessa lá de terra, do templo, do rei, não é isso. Por quê? Porque essas coisas eram manifestações naquele período de uma realidade que é apontada e cumprida em Jesus. Mas quando Deus fala para a gente, não mata o teu próximo, isso não perdeu o valor. Pelo contrário, Jesus veio e falou, e a lei é importante, eu não vim tirar nenhum ponto dela, eu vim cumprir. Então, quando você pensa contra o seu irmão, você já está descumprindo a lei. Está vendo como Jesus ensina que a gente tem que obedecer? Então, em algumas coisas a gente tem que obedecer, outras perderam seu significado. Deu para ficar claro isso? Deu para entender? Acho que ficou talvez mais claro do que aqueles textos que eu coloquei na semana passada. Então, é dentro dessa perspectiva que eu quero então abordar a lei do Antigo Testamento. E a gente vai falar sobre aquele então código de santidade de Levítico. A gente vai entender, e eu pretendo acabar hoje, todas as festas e os sacrifícios do Antigo Testamento. Então, a primeira coisa que a gente vê lá que Deus ordena, e eu trabalhei um pouco isso na última aula, então não vou dar tanto foco aqui, é a questão do tabernáculo. Deus manda construir um tabernáculo. E olha aqui, novamente, tabernáculo aponta para Cristo. O verbo para a palavra tabernáculo aqui, embora tabernáculo tenha a ver com uma tenda, mas a palavra usada para tabernáculo em grande parte das vezes é uma palavra que é traduzido como habitar. Então, quando se fala tabernáculo no Antigo Testamento, é o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus está presente. E quando diz lá que Jesus, ele habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, a palavra no grego ali usada é a mesma correspondente no hebraico para tabernáculo. Então, quem está falando assim, a gente poderia traduzir então, talvez como, e Jesus tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do Pai. Ou seja, quando Deus ele ordena a construção do tabernáculo no Antigo Testamento, o que ele está falando? Eu estou presente no meio de vocês. Ali é um símbolo. Por meio do tabernáculo, o povo está experimentando no Antigo Testamento aquilo que é perfeito em Jesus. Assim como hoje o Espírito Santo se faz presente na igreja, e de fato Deus habita nos nossos corações por meio da presença do Espírito Santo, como essa realidade que é plena hoje, ou mais plena hoje, era experimentada naqueles dias? Por meio do tabernáculo. Deus estava se fazendo presente ali no meio do povo. Era um símbolo da presença de Deus. Eu experimentava a presença de Deus por meio do tabernáculo naqueles dias, mas ao mesmo tempo, lembre-se sempre dessa palavra, símbolo e tipo. Era um símbolo porque eu experimentava da presença de Deus, mas era um tipo. Por quê? Porque o tipo aponta para algum lugar, para o antítipo. Para onde o tipo está apontando? Para Cristo. Em Cristo, de fato, a gente tem a habitação perfeita de Deus. E é por isso que quando a gente chega lá na consumação, por isso que eu falo sempre assim, é um pouco mais, é mais pleno, mas não é totalmente pleno. Porque como acaba lá Apocalipse capítulo 22, do verso 1 ao 5, fala do trono de Deus no meio da Nova Jerusalém. E daquele trono correm rios de vida.
Então, eu falei isso na última aula. Oração é importante? Obviamente, a oração é importante nos nossos dias hoje. Mas, da mesma forma que a oração, da mesma forma que o tabernáculo era um símbolo, ou era alguma coisa que apontava, a gente pode entender até a oração dessa forma. A oração hoje é como eu experimento uma realidade que ainda vai ser mais plena quando chegar a consumação. Por quê? Porque eu vou estar diante de Deus e a gente vai estar ali na presença dele, e o trono dele vai estar na Nova Jerusalém. No novo céu e na nova terra, Deus vai estar habitando no nosso meio, então vai ser mais pleno do que é hoje. Perceba? Então, hoje vir para a igreja é importante, por quê? Porque a gente está experimentando quando a gente vem para a igreja hoje, que a gente não pode vir, a gente está sendo privado disso, infelizmente, por conta dessa situação pandêmica, e isso gera, pelo menos tem que gerar tristeza no nosso coração. Por quê? Porque quando você vem para a igreja e você se junta com seus irmãos aqui, e você às vezes vai ter um irmão que é mais velho, um irmão que é mais novo, você junta com uma criança, e todos vocês adoram juntos, a gente adora junto, por quê? Porque vai chegar um dia que todo mundo, de todas as épocas, vão adorar junto lá na eternidade. Então é assim que a gente tem que entender o tabernáculo. Naquele período era como o povo estava experimentando a presença de Deus. E percebam que a presença de Deus sempre deve exigir temor e reverência. A gente vê lá a figura dos santos, a arca e os querubins. Havia todo um ritual de pureza, mostrando o quê? Que para a gente estar na presença de Deus é necessário pureza. A gente não pode estar na presença de Deus com as nossas vidas impuras ou com o nosso pecado. Por isso a importância de Cristo, porque Cristo nos purifica. Por isso que diz lá que depois de ele ter feito a purificação dos nossos pecados, aceitou-se a direita de Deus. Porque ele, purificando as nossas impurezas, ele agora nos permite ter acesso a Deus. E a gente tem que entender essa questão da pureza. Porque no Antigo Testamento está apontando exatamente para isso. A gente vê lá que Deus ele vai instituir todo um sacerdócio. Ele vai instituir uma maneira eficaz de como ele deve ser adorado. Não é de qualquer jeito. Não adianta você falar assim, é do meu jeito. Obviamente a gente não pode cair no erro de falar assim, quando você vai, vou dar um exemplo da oração de novo. Você vai orar, obviamente a gente ora e às vezes a gente comete erros. Né? A gente comete um erro de português, a gente às vezes fica nervoso quando a gente está orando em público, a gente não sabe falar bem, às vezes a gente tropica, não cai, como diz a música, né? Nós tropica, mas não cai. A gente comete essas falhas. Aí você fala assim, essa oração Deus não aceita? Claro que aceita, porque de fato ele tá vendo a sua sinceridade, óbvio, mas a gente também tem que lembrar que Deus é um Deus santo. E aí você não pode chegar que nem a Xuxa e falar, o cara lá de cima. Não pode chegar que nem um pastor que dizia lá que às vezes ele estava no meio de uma entrevista, estava uma pregação, qualquer coisa do tipo. Aí ele falava assim, calma aí, Deus, calma. E realmente existe eu não vou falar o nome, mas tem um pastor que era assim. Ele falava assim, Deus, espera. E aí o pessoal, por que você está falando assim? Ele falou, porque Deus quer falar comigo. E o que ele fala? Espera, Deus. Não. Tá vendo? Obviamente, a oração, a gente comete erros nela, mas não quer dizer que a gente também possa fazer de qualquer jeito e não se importar e não ter reverência ou temor. Vou lá para a igreja hoje. Deus só quer saber do meu coração. E você perde toda a reverência, todo o temor que você deve ter no momento de culto. É um momento solene, é um momento de cultuar a Deus. E Deus exige isso. Ele exige santidade, obediência, temor e reverência. Obviamente, Ele quer o nosso coração, quer que seja sincero. Mas Ele quer que essa sinceridade seja demonstrada pela nossa reverência, pelo nosso temor. Você pode cometer falhas quando você ora. A gente é imperfeito. Às vezes a gente troca uns nomes, a gente às vezes esquece de colocar o amém no final, a gente faz isso. Mas a gente tem que sempre ter temor e reverência diante de Deus. E qual que era a função do sacerdote? Olha como o sacerdote aponta para Cristo. E ao mesmo tempo faz com que o povo experimente a presença de Cristo no Antigo Testamento. Porque um sacerdote servia para ser como um mediador entre homens e Deus. Lá na figura. Por isso que lá quando você chega em Hebreus 5, Jesus Cristo ele é apresentado como o sumo sacerdote. Ele é aquele que faz a nossa mediação
entre Deus e nós. Então a gente vê lá que Jesus, ele é o mediador. E a figura do sumo sacerdote apontava para quem? Para ele. Por isso que a gente não devia mais ficar... O autor de Hebreus fala, agora vocês vão ficar confiando em sumo sacerdote humano? O sumo sacerdote humano, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, ele tem que fazer purificação pelos seus próprios pecados. Se ele faz purificação pelos seus próprios pecados, é porque ele não é totalmente perfeito. Mas agora vocês têm um sumo sacerdote que é perfeito. Percebam? Vocês percebem como o antigo sacerdote do Antigo Testamento estava apontando para Jesus? E agora não faz mais sentido você ter o antigo sacerdote quando você tem um que é muito melhor? O protótipo, vamos pensar assim, é o protótipo, que é a mesma questão aqui de tipo, é você ter o protótipo e você ter o projeto já desenvolvido. Então, mesma coisa de você hoje ter lá um iPhone, aí você pega aquele Nokia antigo lá que é quadradão assim, aí você pega ele e você vai fazer uma ligação. Você fala assim, para quê? Então, é essa figura também do sacerdote, tá bom? Além disso, os sacerdotes, eles eram guardiões da lei e eles tinham que instruir o povo. Então, eles que eram responsáveis por, de fato, preservar a lei e fazer com que o povo seguisse essa lei. A gente vai ver mais para frente, mas não é à toa que lá quando em Jerusalém, o palácio do rei fica de frente para o santuário. Primeiro, por quê? Primeiro porque o rei reconhecesse que o verdadeiro rei de Israel era Deus. E como que ele reconheceria isso? Por meio da obediência da lei. Então, quando o rei falhava, era a função dos sacerdotes irem lá e falar, olha, rei, o senhor não está cumprindo a lei. O senhor deve obedecer à lei. E aí, quando é que surge a figura dos profetas ali do Antigo Testamento naquele período? Quando o rei e o sacerdote falham nas funções dele. Então, o rei tinha que cumprir e fazer o povo obedecer à lei. Ele falhou. O sacerdote também falhou em ensiná-lo. O que Deus faz? Manda profetas e percebam, os profetas não falam nada de novo. Toda a mensagem dos profetas é apontar para a lei. Olha, vocês estão descumprindo a lei. Vocês estão falhando em obedecer à lei. A mensagem dos profetas não é qualquer coisa, outra coisa do tipo, mas é apontar para a lei e também depois falar a respeito de Cristo, apontar para Cristo também. Só para concluir essa parte, vejam como é importante a questão da santidade, de a gente fazer as coisas como Deus quer. É dito lá no texto de Levítico, do caso dos filhos de Arão. Arão tinha 4 filhos, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Nadab e Abiú, eles vão oferecer fogo estranho diante do tabernáculo do Senhor. E fogo que Deus não tinha ordenado. E por conta disso, eles são castigados e eles morrem. Mostrando pra gente aí que Deus, ele tá, sim, requerendo santidade e reverência e temor. Então, quando a gente vê lá para esse caso aí de Nadab e Abiú, é exatamente para mostrar isso, como é a importância a reverência. Daqui a gente tem a figura do tabernáculo, tá bom? Essa aqui é uma reconstituição de como ele seria, de como ele era, na verdade. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Mas junto com o tabernáculo, sempre está associado aí a questão do tabernáculo, a figura do sacerdote. Então, quem é que vai, de fato, operar e trabalhar lá no tabernáculo? O sacerdote. E quando Deus, a gente vê lá que Deus faz uma série de especificações de como o tabernáculo deve ser construído, e Deus também faz uma série de especificações de como deve ser o traje do sacerdote, mas mais especificamente a gente vai falar sobre isso, lá no Código de Santidade, vai falar para a gente como deve ser, na verdade aqui ainda é em Êxodo, lá no finalzinho, quando está falando do tabernáculo também, como deve ser os trajes do sumo sacerdote. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Primeiramente a gente está vendo aí, vamos falar um pouquinho sobre a vestimenta dele. Primeiro aí são
vocês estão vendo essa túnica azul que ele usa, certo? E dessa túnica azul, se vocês, é que eu não consigo mostrar aqui porque no mouse, mas vocês vão ver que nessa túnica azul, vocês conseguem ver ali que existem peças de romã. Tá vendo? Que são umas coisinhas presas ali na roupa dele, na saia, na barra da túnica. Essas peças de romã, elas serviam para indicar a movimentação do sumo sacerdote no tabernáculo. E um dos motivos para isso é que aquele momento era um momento de tanta reverência e de tanta santidade, quando o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício uma vez por ano, é porque se alguma coisa acontecesse, se a gente deixasse de notar a movimentação do sumo sacerdote, então é porque alguma coisa poderia ter acontecido com ele. Então, ele até morrer ao adentrar o Santo dos Santos. Então, todo o movimento dele é como... já viram quando coloca aquele sino que aí alguns animais tinham, aí o animal veio andando, você sabe que o animal está vindo porque faz aquele sininho. Da mesma forma, todo o movimento do sumo sacerdote era ouvido e o povo ficava naquela ansiedade. Aqueles que ficavam de fora do tabernáculo ouvindo aquele sinal de romã e os sinos, né, essas peças de romã, e, nossa, ouvindo. Ele usava isso. Ok, a gente tem aqui essa túnica branca, né, que ele usa, é a primeira roupa que ele põe. Ele tem as suas vestimentas de baixo, claro, e depois ele põe então a sua túnica branca, ele coloca essa túnica azul por cima, ele coloca essa éfode, que é essa parte colorida que vocês estão vendo aí, parece uma regata, né? É uma regata um pouco mais longa, ele amarrava isso com um cinto, e aí você tem o peitoral dele e essas ombreiras. Aí nas ombreiras, lá é dito que essas ombreiras, né, elas deveriam ser 2 pedras de ônix. Então, vocês estão vendo aqui na região do ombro, né? E nessas ombreiras deveriam estar escrito o nome das 12 tribos de Israel. Por quê? Porque, obviamente, depois, vocês sabem, né? As 12 tribos, Efraim, Manassés, né? A gente tem que considerar que não os 12 filhos propriamente de Jacó, mas as 12 tribos, né? Então ele entrava com essas 12 tribos, por quê? Porque ele estava representando as 12 tribos. Então quando ele estava... A gente tem que entender isso. O sacerdote é alguém que diante do povo representa Deus e diante de Deus representa o povo. Então ele faz a mediação entre Deus e o povo. Então quando ele está na presença de Deus, quem ele está representando? Toda a nação. Toda a nação é representada nele. Então, por que isso é importante para a gente? Porque quando Cristo adentra o santuário do Senhor, ele é o nosso representante. Por isso que a gente não precisa ter mais medo por conta dos nossos pecados ou por conta das nossas falhas. Porque ele, como nosso representante, é perfeito. E agora a gente é coberto por aquilo que Cristo faz. A gente tem segurança, porque ele é um sacerdote perfeito. E aí a gente vê que existem essas 12 pedras no peitoral dele. Tá vendo? As 12 pedras que também são um lembrete visível da representação que ele faz diante de Deus da nação. Então ele carrega tantas pedras de ônix nos ombros, quanto essas 12 pedras, essas 12 gemas, né? Que cada uma representando uma das nações de Israel. E junto, vocês veem aí que tem o Tumim e Urim, que, não sei se vocês lembram, eram usados no Antigo Testamento quando você queria discernir a vontade de Deus. Então você jogava, a gente não sabe como era isso, era uma questão de sorte lá, jogava-se a sorte no Urim e Tumim, e Deus ele revelava o que ele estava ali para fazer no povo. E aí o Urim e Tumim significam luz e perfeições, e como elas eram usadas para exatamente você discernir qual era a vontade de Deus, então a presença delas ali indica exatamente isso. Instrumento de você reconhecer a vontade do Senhor. Então, quando você está fazendo aquilo, você o faz buscando cumprir a vontade de Deus.
O sacerdote também, vocês veem a mitra, que é esse chapéu que ele está usando, e nela existe uma placa também de metal, de ouro que ele usa, e que está escrito santidade ao Senhor. E quando ele entra, na testa dele está apontando para a santidade de Deus. Então a gente vê que esse momento, todo esse traje do sumo sacerdote, aponta para Cristo também, como mediador. E também aponta para a santidade, porque o sumo sacerdote que carrega santidade ao Senhor, ele tem que ser santo para adentrar na presença de Deus. Porque ele está adentrando na presença de um Deus que ele é separado do pecado. E aí a gente vê que todas essas roupas, a gente vai ver aqui nessa figura, que fica mais claro, as roupas dele, elas combinam com a própria cor do tabernáculo também, que mostra como a adoração do Antigo Testamento ela é bela, como ela é bem organizada, como ela é bem preparada, como Deus faz, ele exige uma adoração que seja uma adoração agradável a ele. E aqui a gente tem, então, as peças do tabernáculo, tá bom? E a gente tem 4 peças, a gente tem 2 que ficavam do lado de fora e 4 do lado de dentro, embora algumas sejam... Existem muitas discussões entre alguns estudiosos em relação ao que significa essas peças. Por exemplo, um dos estudiosos chamado Gerhardus Voss, ele traz uma explicação. Ele fala assim, o incensário é aquela peça 9, acho que você consegue ver, acho que aqui não consegue, mas no Datashow dá para perceber assim onde está o 9, né? Você está vendo aí na sua casa, se tiver grande a imagem aí, você está vendo que ali no 9 é essa peça do incensário, aquela que fica bem ali na frente do véu. E aí o que acontecia? O sumo sacerdote, quando ele ia entrar no Santo dos Santos, ele colocava ali incenso e queimava, e aquilo enchia o tabernáculo de fumaça, então ele adentrava no Santo dos Santos. E aí o Voss vai falar que isso aqui, essa figura que você tem que sobe, toda vez que você vê essa representação de Deus que está subindo, que você vê essa fumaça que ascende ao céu, é uma representação das orações, de ofertas a Deus, que a gente tem isso lá no Apocalipse. A gente vê lá os anjos que oferecem as orações dos santos naquelas taças. Então, ele entende aqui que esse incensário aponta para isso, aponta para a oferta que é feita diante de Deus, assim como ele também diz que é a questão daquela mesa. Vocês vão ver ali que tem a menorá, que é aquela famosa candelabro que a gente sempre conhece, dos judeus, e em frente ao menorá tem aquela mesa do pão da propiciação. É dessa mesa que Davi, quando tem fome, come. E aí tem toda aquela discussão lá depois no Novo Testamento de Jesus. Falou, quando Davi teve fome, ele comeu do pão, que só os sacerdotes podiam comer desse pão. Mas Davi, para não morrer de fome, ele come. E Jesus fala, tá vendo? A lei foi dada para o bem do homem. A lei foi criada para o bem do homem. Não o homem foi criado para a lei. E aí tem toda aquela discussão lá com Jesus, com os fariseus. E o que o Voss fala a respeito desse pão? Ele diz que esse pão, ele significaria uma oferta de carne que você faz diante de Deus. Ou seja, o pão, ele tem a ver com as ofertas de manjares que são feitas, e essas ofertas de manjares, elas eram feitas exatamente para você consagrar algo a Deus. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente, que quando você tem aqueles pães ali, aqueles 12 pães, seria como se fosse uma consagração da nação de Israel diante de Deus. Agora, um outro autor, chamado Alan Cole, ele já muda, ele já fala assim, olha, o pão sempre foi um sinal de sustento. Então, é bem possível que, quando você tem o pão ali na mesa da propiciação, na mesa dos pães ali, o que você está tendo ali naquela mesa é exatamente uma representação de como Deus sustenta o seu povo. E a verdade é que lá no Antigo Testamento a gente não tem claramente o que representava, o que significava. Então, pode realmente ser que um esteja certo, que o outro, ou que nenhum dos dois. Tá vendo? Essa questão esses objetos, eles são um pouco difíceis de se identificar. A menorá também. O Voss, ele vai falar que a menorá, que é esse candelabro, ela aponta para uma questão do conhecimento, da santidade e do regozijo, porque luz
significa você ter um conhecimento de Deus. Significa você ter também santidade, a luz, né? As trevas não resistem na luz. E também significa alegria, regozijo. Já o Cole, ele vai falar que como os candelabros ele tem o sinal da amendoeira, e a amendoeira ela sempre é um dos primeiros frutos a dar, né? Não sei, assim a dar no pé, né? Você a brotar. Então aqui está falando assim, toda vez que você vê isso, por exemplo, lá em Ezequias, quando a amendoeira ela aparece, ela é sinal de provisão, de algo que Deus está para fazer. Você está vendo que Deus está cuidando. Então a menorá também seria um brilho que mostra que Deus está cuidando do seu povo. É difícil de precisar exatamente o que esses símbolos significam. Mas é possível sim, que talvez até, né, signifiquem essas coisas. Mais claro é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, de todos esses objetos que estão dentro do tabernáculo, ele é de fato aquele que a gente tem uma consciência maior do que ele significa, porque os irmãos lembram que dentro da arca é colocado as tábuas. E as tábuas significavam a vontade de Deus e a própria presença de Deus. Então, a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. Novamente, era um símbolo e era um tipo, porque apontavam para Cristo. Por isso que os querubins que estão entre eles, vocês podem ver aí na imagem, está um pouco curta. Ali os querubins, as asas deles, uma aponta, e você percebe o quê? Que no centro, o simbolismo aqui é que no centro deles é ali que está a presença de Deus, um lugar santo. Tanto que lá nos dias de Saul, nos dias de Samuel, quando o povo ia para a batalha, carregava o quê? A arca. E quando o povo marchava, e não só lá, né? Quando o povo próprio marchava, ali nos dias de Moisés também, eles levavam a arca. Por quê? Porque a arca significava a presença de Deus. Quando constrói-se o templo, o que é colocado lá no Santo dos Santos no templo também? A arca. Tá bom? Então, a gente tem aqui, vejam bem, um símbolo que está apontando para o futuro. A gente também tem a questão dos sacrifícios e das oferendas. Eu acho que agora são 10 para as 11. Tá bom, entendi. Então, acho que tá bom por hoje, tá bom? Aí na semana que vem a gente continua então falando aí a respeito dos sacrifícios, das festas, e a gente já entra também naquele período de Números. A gente começa também a falar sobre o livro de Números. Mas fica aí, fica até a recomendação, se os irmãos para a próxima aula quiserem ler aí os 5 primeiros capítulos de Levítico, lá vai estar sendo especificado os sacrifícios. Então, para a próxima aula, a gente vai poder falar um pouco sobre eles também. Lembrando, nesses sacrifícios, eles são simbólicos, você está experimentando a salvação de Deus aqui, e eles apontam para Cristo. A gente vai falar sobre isso também na próxima aula. Então, vamos deixar para depois. Mas é importante a gente entender isso, então. Eu acho que talvez hoje tenha ficado mais claro aquilo que eu disse na última aula. Acho que deu para entender melhor essa importância da lei, do símbolo, do tipo. Acredito eu, né? Acho que os gráficos ajudam. E é importante a gente entender essas realidades. Essa maneira como Deus está salvando a humanidade. Ele nos salva por meio de Cristo. E a gente tem a certeza dessa salvação, uma salvação completa. Mas Deus, ao mesmo tempo que na perspectiva divina já está feito, já está consumado, ao longo da história, Deus também tem manifestado a sua salvação. E Ele manifesta a sua salvação hoje nas nossas vidas, quando a gente de fato recebe ao Senhor Jesus, quando de fato é derramado o Espírito Santo nas nossas vidas. Tudo isso é Deus operando e continua salvando. Ele está desenvolvendo essa história da salvação. Obviamente, a gente não. Essa revelação de Deus,
ela cessou ali no período dos apóstolos, né? A gente não tem novas revelações, mas a gente tem a Bíblia, que é a revelação de Cristo. Por isso que a Bíblia é tão importante, porque ela nos revela a forma da salvação, o meio que Deus falou hoje. Tendo Deus falado de diversas maneiras no passado, nos fala hoje por meio do seu Filho. E a gente tem um conhecimento seguro e confiável de Cristo por meio das Escrituras. Por isso a gente pode se apegar a ela. Por isso a gente deve se apegar a ela. Porque quando a gente lê essas palavras, a gente vê como Deus salva. Como Deus salva o homem. E isso nos dá segurança para os nossos dias. Porque esse Deus que salvava lá, continua nos salvando. E a obra de Cristo é completa e plena para nos salvar hoje. Então isso deve trazer esperança e esperança e segurança, consolo, conforto aos nossos corações, porque Deus nos salva. Ele desde Gênesis lá, ele está desenvolvendo a salvação da humanidade, que tem o seu centro na figura de Cristo Jesus. É por isso que a gente precisa se apegar a ele, confiar nele, entender que ele é a luz daquilo que era a sombra. A gente tem que se agarrar e se apegar a Cristo, porque ele é o único que pode nos dar esperança. É por meio de Cristo que Moisés foi salvo, por meio de Cristo que Abraão foi, por meio de Cristo que os nossos pais na fé foram salvos, e Cristo também sempre foi e sempre será para nós salvação. Então que a gente possa se apegar a essas escrituras e enxergar Cristo nelas. Que a gente possa diariamente, eu sei que é um desafio e não é fácil, mas que a gente possa ser estimulados a conhecer Jesus Cristo por meio da palavra. Então fica o desafio, se você está aí na sua casa lendo o Antigo Testamento, busque enxergar Jesus lá no Antigo Testamento. Ele está lá, porque ele disse, toda a lei diz a respeito de mim. E que dessa forma a gente possa conhecer melhor a nossa salvação, conhecer melhor o nosso Deus e estarmos desfrutando realmente desse relacionamento que requer um conhecimento íntimo. É a gente poder dizer, tu és o nosso Deus, e ele também dizer para nós, vocês são o meu povo. E isso só pode ser feito pelo conhecimento de Jesus. Por isso que ele diz, esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a quem tu enviaste. Então que a gente possa de fato experimentar dessa salvação, desse relacionamento, desse conhecimento de Deus. Que ele nos ajude a amar a palavra dele, como quando a gente vê os salmos é lá dito, como eu amo a tua lei. Que a gente também possa amar a lei do Senhor. A gente vai entender mais e aprender mais nas próximas aulas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar a nossa EBD. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio que foi, Deus, aprender da tua palavra. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê iluminação que vem do teu Santo Espírito para reconhecer nas Sagradas Escrituras o teu Filho Jesus. Ele que é o único caminho para sermos salvos, Pai. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Que a gente possa crescer no relacionamento com Cristo. Que a gente possa se agarrar mais a Jesus. Que a gente possa estar mais confiantes da salvação em Cristo Jesus. Desenvolver, Pai, como Paulo diz, a nossa salvação, conhecendo a Tua palavra. Entendendo quem é Cristo. Entendendo a obra dele nas nossas vidas. E não somente em nossas vidas, mas como Cristo também agia e foi revelado nos dias muito antes da sua vinda, Pai, antes da sua encarnação, para que a gente possa entender também, Pai, que o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de bondade, que nos ama, Pai, e nos reintroduz no relacionamento abençoador com o Senhor. E, Pai, a vida eterna, como nos ensinou teu Filho, é esta, conhecer a Ti. Que a gente possa Te conhecer, Deus. E conhecendo ao Senhor, também reconhecer a Tua santidade.
E por isso, Pai, buscarmos viver uma vida santa diante do Senhor. Nos ajude nesse desafio também, Pai. Precisamos da Tua palavra para aprender a viver em santidade e de maneira agradável ao Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Abençoa-nos e nós te agradecemos também, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui por nós. É no nome precioso do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que oramos. Amém, Pai.